Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico. Continuamos, a responder aos nossos amiguinhos protestantes. Então, tio Cláudio, sorteou mais uma perguntinha deles. Vamos lá, perguntinha. Tio Cláudio, os amiguinhos católicos romanos afirmam categoricamente aqui e em outras comunidades de debate que não adoram imagens, nem Maria, nem aos santos. E assim sucessivamente adoram somente ao Deus Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, surgiu uma pergunta: o que vocês oferecem a Deus como adoração que não oferece a Maria, aos santos ou às imagens? Por favor, seja claro e sucinto na sua resposta. Tudo bem? Tudo bem, amiguinho, nós vamos tentar, Mas para começo de conversa, nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você já ouviu falar na Santa Missa? Vamos colocar aqui para comparar a missa e o culto protestante. Primeiro, a missa. Agora vamos colocar o culto protestante. Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar. É a revelação aqui do Rio de Janeiro. Claro que nem todo culto protestante é assim, Tem uns que eles realmente têm uma seriedade no que eles fazem. Não vou nem dizer seriedade porque acho que, sei lá, o que passa a cabeça dos protestantes. E tem alguns que são até piores do que esse. E sim, tem missas que são zoneadas, eu não vou negar. Mas nós temos o missal e diversos recursos para dizer que aquilo está errado. Agora, como você, amiguinho protestante, vai reclamar do seu pastor ou da sua pastora, se está todo mundo certo no meio protestante? Como é que a sua verdade evangélica vai ser melhor do que o outro? Qual o concílio que vocês têm, para seguir? Ah, você vai dizer, nós temos a Bíblia, mas eles também têm a Bíblia. Quer dizer, cada um tem a sua interpretação e assim é o culto, Então você não tem como definir uma verdade dentro do protestantismo, porque todos estão completamente certos, apesar de serem verdades opostas. Eu vou aqui colocar um trecho de um texto do amigo meu, Paulo Leitão, fazendo a comparação entre a missa e o culto protestante. Os protestantes definem a adoração em termos de cantos, louvores e pregações. Assim, quando os católicos cantam a Maria e lhes dirigem súplicas através de oração e pregam sobre ela, os protestantes acham que ela está sendo adorada. Mas olha, a realidade não é essa. Os católicos definem a adoração como sacrifício do corpo e sangue de Jesus, e nunca oferecido um sacrifício de Maria ou de Maria sobre o altar. Entendeu? Então vocês têm que saber essa diferença de culto de um para o outro, dos tipos de adoração, para ver se os católicos, qual é a diferença. Então, se tudo para vocês, tudo que for pregação,
louvor e canto, né, for um tipo de adoração, isso é desvalorizar a centralidade do corpo de Cristo, que é o que? A Eucaristia. Ele falou, fazer isso em minha memória. E tem que ser todo dia. A profecia diz isso, né, que todo dia seria celebrada a Santa Missa, né? Os protestantes, né, eles têm o culto, né, mas os cultos deles só tem palavras. Entendeu? É um culto verbal. É até muito estranho, porque, né, para quem acredita só no que está escrito, é um culto que só fica entre palavras. E eles ficam com a preocupação excessiva com as bênçãos de Deus, para prestar um culto verdadeiro de adoração, entendeu? Tem culto que é Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, é a teologia da prosperidade. Isso não acontece na missa católica. Na missa católica, a adoração é só a Deus, onde tem a celebração eucarística, entendeu? E evita uma adoração com orações vazias e centralizadas em si mesmo, né? Vide as preces da comunidade. Nós temos a oração modelo, né, que é o Pai Nosso, né, os salmos, as leituras, né, e a gente faz tudo isso no sentido da adoração. A comunidade é um coração só, uma só fé, um só coração, como era no tempo dos apóstolos. E o protestante não, ele começa a fazer curso de quem grita mais alto, quem pula, né, mais, quem rola, né, pelo salão melhor para ver se limpa, né, já poupa o pastor disso, né, e se torna tudo um mero emocionalismo. Isso não é culto de adoração a Deus. Ora, o culto de adoração a Deus, ele vem pela palavra, pela razão e entendimento, né? Tanto é que o São Paulo fala que o dom de línguas só é válido se tiver alguém para interpretar. Ora, se o cara ele entra em êxtase, né, e o culto dele é completamente individual, como é que ele é um só coração, uma só alma com a comunidade inteira? Então, quer dizer, né, fica muito difícil. Eu acho que o culto protestante é o culto de Caim, né? E o culto católico é o culto de Abel. E eu acho que é por isso que os protestantes eles ficam assim, invejando e tal. E ainda mais, tá? Que os protestantes, alguns não sabem, mas o pentecostalismo ele vem de ter raízes do voodoo. Entendeu? Se ele for pesquisar, ele vai ver isso. Então você repara que são cultos muito parecidos, às vezes até com sessão de transe de candomblé. Então acho que os protestantes eles têm que ter um culto, sim, de adoração a Deus, mas não ficar ligado muito em coisas materiais, como Deus me dê carro, Deus me dê casa, me dê emprego. Não. Deus diz para o rapaz lá pobre, né? O pobre não, minto, o rico, vende tudo que tem, né, para ser perfeito, né? Lá no livro de Reis diz que Deus vem na brisa suave, né, lá para o profeta Elias. Então, gente, vamos ter essa centralidade do silêncio, né? São João Crisóstomo, no século II, já falava: quando teus lábios forem tingidos pelo sangue de Cristo, toque em teus lábios após o momento da adoração e santifica-te todo. Quer dizer, a Eucaristia, a missa é para nos santificar, é para nos perdoar os pecados. É isso que a Igreja Católica existe, para perdoar os pecados. Então, eu comparo assim, que o culto católico, né, ou a missa católica, é como se fosse Abel oferecendo seu sacrifício a Deus. E os protestantes é como se fosse Caim, porque eles só pensam em si. Presta atenção, não estou dizendo todos os protestantes, pelo amor de Deus, tem exceção à regra. Mas o católico, pelo menos a adoração dele ali é completamente voltada a Deus. É o altar, é o centro da missa. Então, gente, fica com essa reflexão, né? E espero ter respondido a pergunta do nosso amiguinho, né? Até a próxima. Paz e bem para todo mundo. Amém.